noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: por que alguns irmãos abandonam a Umbanda? Bom, vamos começar falando de uma conversa que eu tive com um irmão que é dirigente. Ele é cacique de Umbanda, assim como eu, e em determinado momento nós fizemos o seguinte questionamento: por que alguns irmãos abandonam a Umbanda? Por que católicos, kardecistas, evangélicos de hoje foram antigamente umbandistas? Bom, da minha parte, a explicação que eu consegui dar para ele foi a seguinte: a Umbanda é uma religião séria para a gente séria. Bom, essa frase não é minha, é do renomado umbandista Benjamin Figueiredo, tá? Ele é, aliás, o fundador do Primado de Umbanda e médium do Caboclo Mirim. Então, essa frase ficou registrada para quem é de Umbanda, para quem conhece a Umbanda, a história da Umbanda, conheceu ou já leu sobre o médium Benjamin Figueiredo, que é médium do Caboclo Mirim, fundador do Primado de Umbanda. Essa frase: a Umbanda é uma religião séria para a gente séria. Bom, além disso, a gente tem que considerar algumas outras coisas. A questão da afinidade moral e fluídica, tá? Quando eu me refiro a afinidade fluídica, eu estou me referindo à afinidade energética. A gente sabe que essa palavra energética ela não existia quando o Kardec introduziu nas suas obras essa outra palavra fluídica, né? Então, o certo mesmo seria usar energética. Bom, então, vamos considerar o quê? A afinidade moral e fluídica. Bom, nem todo mundo, nem todos os irmãos que entram para a Umbanda têm afinidade moral e fluídica com a religião. E isso é muito importante, a gente entender o que é essa afinidade moral e fluídica. Bom, uma coisa a se considerar é o seguinte, tá? Muitas pessoas entram para a Umbanda esperando da Umbanda coisas que a Umbanda não vai dar, que não fazem parte da Umbanda. Bom, uma dessas coisas é o quê? Esperar que por ser umbandista, essa pessoa tenha tudo que ela quer. Bom, gente, isso aí é um maior erro, um maior engano. Se você é umbandista, se você está querendo ser, aliás, umbandista, esperando que com uma oferenda tu vai conseguir tudo que tu quer. Bom, vou fazer uma oferenda pro orixá tal, ou pro guia, o caboclo, o protetor, o preto velho, o exu, a pombagira, eu vou conseguir tudo que eu quero. Bom, não é bem assim. Pode até acontecer, tá? Existe uma grande probabilidade disso acontecer, mas tudo aquilo que a gente deseja vai depender do quê? Do nosso merecimento. Vai depender se o nosso desejo, aquilo que a gente deseja, vai ser bom para a gente ou não. Então, tem muitas pessoas que entram para a Umbanda ainda com essa ilusão. Bom, eu vou virar umbandista, eu vou resolver a minha vida. Não necessariamente ficar rico, milionário, que isso aí já é muita loucura da cabeça da pessoa, né? Eu não duvido que possa ter gente pensando nisso, mas isso aí a gente sabe que é impossível. Então, assim, ó, as pessoas ainda estão ligadas àquela cultura de que eu vou fazer uma oferenda e eu vou resolver o meu problema. Gente, não é assim. Não é assim. Como eu falei, pode ser, né? Existe uma grande probabilidade disso acontecer, mas também
digamos, não vou nem dizer que existe uma grande probabilidade, existe assim 50% de probabilidade disso acontecer e 50% de não acontecer, tá? É uma questão lógica. Então, as pessoas com o tempo ficam o quê? Frustradas. E aí saem da Umbanda, porque veem que a Umbanda não é aquela lâmpada mágica, como as pessoas falam, que tu vai esfregar a lâmpada mágica, vai sair um gênio e tu vai fazer os teus pedidos, 3, 4, 5, 6, 7 pedidos, seja lá como for. Então isso é uma das causas de pessoas abandonarem a Umbanda. Uma outra causa, bom, uma coisa que a gente tem que considerar, tá? A gente não pode ficar tapando o sol com uma peneira, como eu sempre falo, e eu já falei em alguns vídeos aqui. Muitas vezes a gente se depara com dirigentes e pais de santo que não têm caráter. Então, nenhuma pessoa sai de uma religião se aquela religião é boa, se aquela casa é boa, se aquele terreiro é bom. Se as pessoas, se os irmãos de corrente, se o dirigente são pessoas que têm caráter. Então, muitas das pessoas que estão hoje lá na igreja evangélica, que já foram umbandistas, ex-umbandistas, né? Eu digo assim, ex-umbandistas, né? Como o pessoal fala em ex-marido, ex-mulher. Então, essas pessoas que estão lá na igreja evangélica, não tenho nada contra os irmãos evangélicos, né? Algumas pessoas estão no kardecismo e já foram umbandistas, né? São os kardecistas ex-umbandistas, né? Ou irmãos umbandistas que estão na igreja católica ou em qualquer outra religião. O que acontece? Que a gente tem que notar e não querer tapar o sol com a peneira é que existe uma grande probabilidade dessas pessoas terem passado pelas mãos de pais de santos sem caráter, dirigentes sem caráter, que desejavam explorar os outros. Então isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente a gente vê isso acontecer. Dirigentes, pais de santo, que desejam explorar. Então ficam lá cobrando horrores para fazer um trabalho, cobrando horrores para fazer um assentamento, cobrando horrores para fazer uma apronte, né, para fazer um amaci, tá? Porque normalmente na Umbanda não tem sacrifício de animais, tá? Existem vários segmentos de Umbanda, mas naqueles segmentos, aliás, que são mais tradicionais, não existe a sacralização. Então eu digo assim, eu já vi casos de irmãos, né, de irmãos dirigentes que colocavam pessoas, né, para fazer a maci, para fazer a entrada na Umbanda, o batismo na Umbanda, e cobravam por isso. Ou cobravam para fazer uma defumação, cobravam para fazer uma guia. Não é uma cobrança, assim, um valor irrisório só pelo material, não. É um valor exagerado, um valor muito significativo, digamos assim, tá? Então, sempre, infelizmente, a gente, de vez em quando, vamos dizer melhor, tá? Vamos dizer assim, de vez em quando a gente se depara com informações de irmãos dirigentes e pais de santo e exploradores que querem, né, arrancar tudo daquela pessoa, daquele irmão de fé, daquele filho de fé, né, que vivem da religião, tá? Então fica complicado, porque ninguém aguenta esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa, esse tipo de erro cometido por esses dirigentes, esses pais de santo, são fatores que levam as pessoas a saírem da religião. E aí as pessoas fazem o quê? Aquela terrível generalização. Acham que toda a casa de Umbanda, que todo o dirigente, que todo terreiro tem aquele problema. Todo o pai de santo, todo aquele dirigente é um explorador. E às vezes tem coisas piores, né? Ameaças, como a gente já falou aqui no canal, em outros vídeos, né? De dirigentes, de pais de santo que ameaçam: olha, se tu sair da minha casa, eu vou trancar o teu orixá. Não sei, isso é loucura. Eu vou trancar a tua vida, tu não vai levar o teu Exu, eu vou trancar o teu Exu, a tua vida vai se destruir.
Gente, isso é um horror, isso é terrível, isso é terrível. Então isso acaba denegrindo a nossa religião, a religião de Umbanda. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem à frente de um gongá, à frente de um terreiro, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem equilíbrio mental, não tem equilíbrio espiritual e faz esse tipo de coisa, né? De ameaçar, olha, se tu não fizer o que eu quero, eu vou trancar o teu orixá, eu vou trancar o teu guia, o teu caboclo, o teu exu. Gente, isso não existe. Isso não existe. Ninguém pode trancar um espírito. Ninguém pode trancar. Isso aí é história. Isso não existe, né? E também casos mais sérios, que deveriam ser casos de polícias, né? De polícia, aliás, que é aqueles irmãos dirigentes ou pai de santos que abusam, né? Desde o abuso sexual com as filhas de santo a tantas outras coisas que eu prefiro nem falar. Então, esses problemas são problemas que fazem com que os umbandistas, aqueles irmãos, né, que entraram para a religião, saiam da religião, procurem uma outra religião, tá? Bom, eu quero fazer um adendo a respeito das considerações que eu fiz, que é o seguinte, toda religião que tem por objetivo fazer o bem, fomentar o bem, fazer com que as pessoas se tornem melhores, se tornem pessoas boas, se tornem pessoas melhores, é uma religião boa. Então, toda religião que prega o bem, que fomenta o bem, né, que faz o bem, é uma religião boa. Bom, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, gente, que é fundamental. As religiões, todas elas são boas na sua estrutura, na sua formação, digamos, na sua formação escrita, na sua organização. Mas quando a gente se remete aos agrupamentos humanos, aí a história é outra. Aí a história muda. Por que que muda? Bom, porque nós, seres humanos, não somos pessoas perfeitas. Então, por que que algumas pessoas falam assim, bom, eu não vou na igreja católica porque existem padres que são pedófilos. Bom, eu não vou nos cultos evangélicos porque eu sei que tem pastores que são exploradores. Eu não vou em tal religião, na Umbanda, porque a religião, o pai de santo é explorador, o pai de santo gosta de intimidar. Bom, gente, isso são problemas, tá, dos seres humanos. E onde eu quero chegar com isso? Bom, muitas vezes as pessoas que estão na frente, os sacerdotes, né, das religiões, são pessoas que não têm condições, tá? Não têm condições morais e espirituais, não têm caráter para serem, aliás, sacerdotes ou dirigentes. E aí o que acontece? Aí aquela religião, aquela crença vira um pandemônio, digamos assim, né? Vira uma loucura. E aquilo acaba trazendo transtorno. Então, assim, ó, as religiões, sim, as religiões na sua estrutura, na sua formação, na sua organização, elas são boas, são perfeitas. Se elas fazem o bem, se elas fomentam o bem. Mas, quando nos remetemos aos agrupamentos humanos, a gente sabe que existem falhas, né? Como eu falei no início desse vídeo. Então, assim, a gente não tem que considerar que, bom, eu vou entrar para uma religião, agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu vou entrar para uma religião e essa religião vai ser perfeita. Não, não vamos encontrar. Eu acredito, tá, que a gente não vai encontrar uma religião perfeita. Por quê? Porque quando nos remetemos aos agrupamentos humanos, porque as religiões são constituídas de seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, tá? Então, quando nos remetemos aos seres humanos, não existe religião perfeita. Então, não tem como esperarmos uma religião perfeita, mesmo que
aquele dirigente, aquele sacerdote, tá? Aquele pastor, aquele padre, etc., aquele pai de santo, né? Ou cacique, no caso, que é o sacerdote da Umbanda, que ele seja uma pessoa que tenha caráter, tenha o mínimo de caráter, mas mesmo assim, ele pode ter, né? Pode ser uma pessoa muito boa, mas as pessoas que estão ali naquele grupo podem não ser perfeitas, tá? Então, esse sacerdote vai ter que ter um pulso firme para manter aquela casa estruturada, organizada, criar normas, criar regras, juntamente com o comando da espiritualidade, mas não vai existir nenhum lugar perfeito. Então isso também é uma outra coisa que a gente tem que considerar. As pessoas querem o que? Perfeição, e essas pessoas que desejam perfeição, normalmente, quer dizer, certamente não são pessoas perfeitas. Então isso é um outro fator que eu considero. Sabermos que não existe perfeição. Existe sim a necessidade, a importância de se haver caráter por parte dos dirigentes, dos sacerdotes das religiões. Mas uma pessoa, vamos supor, que sai da Umbanda e vai para uma outra religião achando que não vai ter problema nenhum, que ali vai ser só perfeição, gente, essa pessoa vai se enganar, tá? Porque algum problema vai haver. E aí cabe às pessoas serem unidas, obedecerem regras, para que se saia alguma coisa do lugar, se dê algum problema, que as pessoas conversem, né? Que essas pessoas acabem, aliás, criando formas de organização para poder resolver os problemas internos, né? Os problemas normais que acontecem dentro de grupos humanos, porque os seres humanos são imperfeitos. Então esse era o adendo que eu queria colocar, tá? Então a gente sabe que não existe religião perfeita porque não existe ser humano perfeito. E os seres humanos que constituem a religião, as religiões. As religiões, elas não são constituídas por anjos, tá? Por espíritos supra-iluminados, tá? Por espíritos puros. Não existe isso, tá? Esses espíritos puros, esses anjos iluminados, eles podem e ajudam sim nós, seres humanos, que somos imperfeitos, mas eles não fazem parte, eles não são unicamente os elementos né, os indivíduos das religiões. As religiões são compostas por seres humanos imperfeitos. Então, gente, resumindo, o que faz com que irmãos abandonem a Umbanda? Eu vou repetir, né? Resumidamente, a afinidade moral e fluídica. A gente não pode esquecer, né, da máxima do Benjamin Figueiredo, que a Umbanda é uma religião séria para gente séria, tá? Além da afinidade moral e fluídica, a gente tem que pensar no que se aquela pessoa que está entrando para a religião, ela está para a religião de Umbanda, no caso, né, que entrou para a religião de Umbanda, ela está sabendo o que é a religião de Umbanda. Por isso que é importante estudar. Eu sempre falo isso. Vai estudar, vai aprender, vai conversar com o dirigente, com o teu pai de santo. Conversa com o teu pai de santo, conversa com o teu dirigente, né? Para te saber aonde tu está entrando, para te não entrar para uma religião iludido e depois não ficar frustrado ou frustrada, tá? Então tem tudo isso é muito importante, tá, gente? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Eu peço que vocês deixem o seu like e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, uma outra coisa que eu sempre peço para vocês: inscrevam-se no nosso canal, isso vai nos ajudar muito, para vocês não vai custar nada. Cada vez que tem mais inscritos no nosso canal, a gente fica mais empolgado para fazer vídeos, tá? Isso é muito importante. Já vou deixar aqui o agradecimento a todos os irmãos e irmãs, né? Umbandistas, kardecistas, católicos, tá? Que eu sei que nesse grupo, né? No grupo que forma esse canal, nos inscritos, aliás, que formam esse canal,
não existem sombandistas, mas existem kardecistas, né, católicos, pessoas de várias religiões. Então, assim, ó, eu venho aqui agradecer que nós já passamos de 1000 inscritos, tá? É claro que é um número muito pequeno, considerando outros canais que são muito maiores, mas mesmo assim eu agradeço e continuo pedindo para vocês, para o pessoal que vem chegando, se inscreverem no canal. Gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.